Primeira Guerra Mundial, seu desenvolvimento e reflexos no Brasil. Bom, uma das principais causas, a principal causa da Primeira Guerra Mundial é o imperialismo, né? Onde as nações industrializadas da Europa, elas buscavam áreas de influência no continente africano. O nacionalismo exacerbado colaborou também para a Primeira Guerra. Bom, a rivalidade também e o fim do equilíbrio europeu, né? A rivalidade entre as nações. Nacionalismo com nacionalismo exacerbado. Bom, um exemplo de rivalidade nós temos a Itália e a Alemanha. Não a Itália contra a Alemanha, a Itália e a Alemanha. Bom, a Itália e a Alemanha, elas entraram atrasadas nessa corrida imperialista, né? Quando a Alemanha a Alemanha se unificou, concretizou sua unificação através da Guerra Franco-Prussiana. O que foi a Guerra Franco-Prussiana? Uma guerra entre a França e a Alemanha. A Alemanha, ela venceu e pegou regiões ricas da França, quebrando assim, dando uma velocidade na economia francesa. Ela pegou a Alsácia e a Lorena, regiões ricas em minério de ferro e em carvão. Então, com isso, a Alemanha começou o seu processo de industrialização, disputando o mercado com quem? Com a Inglaterra. A França e a Inglaterra eram as principais potências da época. A Itália, ela tinha uma rixa com a Áustria, vou chegar lá. Portanto, gerou um revanchismo francês e a Alemanha passou a disputar mercado com a Inglaterra. Gerou uma rivalidade anglo-germânica aí também. Diante, portanto, desse cenário político tenso, se formou duas alianças, a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. Tríplice Aliança, a Alemanha, a Áustria e a Itália. A junção da Alemanha com a Austrália é natural, já que as duas são muito parecidas etnicamente, culturalmente, etc. E a Itália, por causa dessa amizadezinha com a Alemanha, de terem entrado atrasadas na corrida imperialista. Porém, a Itália não gostava muito da Áustria, não. Era tipo aquele grupo de amigas que uma não gosta da outra, porém tem uma amiga em comum. Então, a Itália, ela não gostava muito da Áustria, porque aconteceu um Paranauê, que a Áustria pegou o território da Itália. Pegou coisas da Itália. Roubou as maquiagens da Itália. Aí, do outro lado da Tríplice Entente, a Inglaterra, a França e a Rússia. A Inglaterra e a França, obviamente, por causa do que eu falei, e a Rússia dependia economicamente do capital estrangeiro da França e da Inglaterra. Outro ponto também é a questão balcânica. O que é a questão balcânica? A Rússia não tem saída para o Mediterrâneo, então ela dependia da Península Balcânica e o pan-eslavismo, a junção dos povos eslavos. Quem são os povos eslavos? Sérvia. Grava esse nome. Sérvia, romenos, bósnios, eslovenos e croatas, etc. Sei lá, só tem só esse povo aí. Aí, a Alemanha e o Império Turco-Otomano, eles queriam construir uma estrada de ferro chamada Berlim-Bagdá para que a Alemanha tivesse acesso às reservas de petróleo do outro lado. E a Sérvia, no norte da península, tinha o domínio da Áustria, que desagradava a Sérvia, que queria construir a Grande Sérvia, que Iugoslávia. Diante disso, os países optaram, no início do século XX, definir uma paz armada. Porém, durante essa paz armada, eles estavam meio que se preparando para a guerra. Então, isso gerou uma tensão, né, meu amor? Por que você está preparando? Quer dizer que vai acontecer. Isso eclodiu. Só que a eclosão imediata da guerra se deve ao assassinato de Francisco Ferdinando. Francisco Ferdinando foi passear no dia 28 de junho de 1914 e visitar Sarajevo, capital da Bósnia, que apesar de pertencer ao Império Austro-Húngaro, se situava próxima à fronteira com a Sérvia. O Francisco, ele tinha como projeto político, assim que se instaurasse no poder, anexar a Sérvia ao território austro-húngaro. Estava pedindo. Mas, né? Aí, ele foi morto por um estudante lá da Sérvia, membro da organização secreta anti-austríaca da Sérvia, a Mão Negra. Imediatamente a Áustria falou que queria que caçasse, queria que jornalista fechasse jornais, etc, e procurasse, julgasse, etc. Aí a Sérvia, apesar de ter atendido mesmo assim todos os pedidos, procurando calma aí, relaxa e dá uma relaxada, dá uma segurada, abafa, a Áustria decretou guerra. E aí a Alemanha, obviamente, entrou do lado da Áustria e a Rússia apoiou sua amiguinha Sérvia. A França e a Inglaterra entraram do lado da
Rússia para conter o avanço alemão. Dividida as forças em 1914, começou o conflito armado. A primeira fase da guerra, chamada de Guerra de Movimentos, causou muitos estragos, já que as Europas estavam acostumadas com espada, cavalo, etc. E elas colocaram até a tecnologia da Revolução Industrial para funcionar. Então começou a pipocar e causou muito estrago. E a segunda fase é chamada de Guerra de Trincheira, por causa que começou a usar a trincheira, né, que era muito melhor. A vida na trincheira era horrível, muito melhor nada. Era horrível, tinha rato, doença, sujeira, nojento, muito ruim, era horrível. Em 1917, no dia 6 de abril, os Estados Unidos entrou na guerra. Por que os Estados Unidos entrou na guerra, Maria Eduarda? O seu navio foi afundado. É isso mesmo. E há quem diga, há uma leitura histórica que diz que os Estados Unidos entrou por interesses econômicos, principalmente porque se a França e a Inglaterra perdessem a guerra, meu amor, como é que ia pagar os empréstimos que pegaram? Isso vai influenciar onde? Maria Eduarda, na Bolsa de Valores lá em 1929, vai sim. Parceiro comercial dos ingleses e a pressão da opinião pública também do país, que é dos Estados Unidos, que é um parceiro, era um parceiro, não sei se ainda é, sei lá, tradicional do comercial com os ingleses. A Rússia saiu da guerra, só que não gerou muita perda para a Tríplice Entente, já que os Estados Unidos tinham entrado. Eles saíram da guerra por causa do socialismo e os Estados Unidos teve uma estratégia de, com seus aviõezinhos, jogar papel em cima da Alemanha, falando que poderia acabar a guerra sem ter vencedor, e os soldados alemães cansados, também com medo, a elite com medo que acontecesse o socialismo lá também, decidiram sair, né? Diante da iminente derrota do conflito, o Kaiser Guilherme II fugiu para a Holanda e o novo governo estabelecido na Alemanha, a República de Weimar, assinou a rendição em um vagão ferroviário na França, no dia 11 de novembro de 1918. Então chegava o fim da Primeira Guerra Mundial. Acabou a Primeira Guerra. Mesmo que ela acabou em 1918, vários outros tratados de paz queriam acabar com a guerra, como, por exemplo, os 14 pontos de Winston, que queria acabar com a guerra com paz, sem nenhum vencedor. Só que isso ia contra as ideias da França, que entrou na guerra justamente para destruir as estruturas alemãs, né, gata? Então, e os 14 pontos de Winston estavam certo, né, porque ele não queria gerar um sentimento de revanche, o que culminou na Segunda Guerra. Não sei se vai dar tempo. Então, se acabar, é porque não deu. Vai ter o Tratado de Versalhes, que praticamente humilhou a Alemanha, já que foi assinado no mesmo lugar onde foi coreado o imperador lá da Alemanha, Guilherme I, e após ter vencido uma guerra contra a França. Olha que humilhação, galera. Então, foi obrigado a devolver as regiões de Alsácia-Lorena à França, a cessão das minas de carvão do Sarre à França, a redução do contingente militar a 100 mil homens, a extinção da marinha, da aviação, pagamento de indenização, perda de colônias, proibição de militarização, proibição da união com a Áustria. Eita, bebês, foi humilhada. A Alemanha foi humilhada pela Inglaterra e pela França e foi colocada como culpada da guerra. O Tratado de Saint-Germain, sei lá como é que fala, também considerou a Áustria como um dos culpados e desmembrou o Império Austro-Húngaro. O Tratado de Neuilly, a Bulgária, que havia lutado do lado da Tríplice Aliança, foi obrigada a ceder territórios à Romênia. O Tratado de Trianon, a Hungria, além de ter sido afetada pelo Tratado de Saint-Germain, ela foi punida pelo Tratado de Trianon, tendo seu território reduzido em mais de 1/3. O Tratado de Sèvres-Lausanne, o Império Turco-Otomano já decadente, também foi desmantelado. Afinal, o Tratado de Sèvres e de Lausanne fizeram com que a Turquia perdesse parte do seu território europeu para a Grécia. Mesmo assim, não houve interesse em enfraquecer demais o país, já que este era um grande rival da Rússia, a qual havia se tornado socialista e representava uma ameaça maior às potências capitalistas. Money, money and money. Com isso, né, aconteceu uma desconfiguração política da Europa, já que muitos países foram desmembrados, e também o declínio do eurocentrismo, já que finalmente eles perceberam que eram suscetíveis à derrota. Porém, eles se consagraram os vencedores e começaram a dominar a política econômica, etc. E os Estados Unidos, eles não quiseram participar da Liga das Nações, que foi idealizada,
nos 14 pontos de Wilson, apesar disso, porque eles consideraram que isso não seria capaz de garantir o Tratado de Versalhes, né, o fim da guerra. O que realmente aconteceu, já que aconteceu a Segunda Guerra. Os 14, a Liga das Nações, ela queria evitar um novo conflito. O desenvolvimento de uma economia de guerra na Europa deixou as antigas áreas de influência sem abastecimento. Os Estados Unidos foram beneficiados e o Brasil também, né? Os Estados Unidos passou a fornecer produtos industrializados para essas nações, porém ele não foi capaz de suprir todas as demandas mundiais, gerando desenvolvimento industrial em algumas regiões, como o Brasil. Aí o Brasil, para suprir a importação, essa importação que estava faltando, começou a estimular o setor industrial. Porém, com o fim da guerra, né, o governo brasileiro, tradicionalmente favorável à agroexportação, voltou a estimular a importação, prejudicando a indústria nacional. É isso. Acabou. Primeira Guerra Mundial. Agora vai começar a Segunda, né? Já passou.